Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador, maior canal de Jacarepaguá. E tô aqui hoje para trazer o último vídeo do ano de dicas Prime Video, mas dá tempo ainda de você assistir algum filme antes desse ano acabar. Filmes bons, como por exemplo o primeiro filme da lista, que é um filme muito bom, muito emocionante, chamado O Lutador. E no filme a gente acompanha um famoso e solitário pugilista que depois de apanhar muito em uma das lutas mais intensas da carreira, sofre um infarto e passa a correr risco de morte, caso volte a praticar atividades físicas, né? E agora ele decide pendurar as luvas e acaba iniciando um relacionamento com uma stripper, vivida pela nossa querida Marisa Tomei. E agora, tomado pela angústia de um futuro que é incerto, ele tenta reconstruir a vida dele. Principalmente o relacionamento difícil que ele tem com a filha, vivida pela Evan Rachel Wood, que ele abandonou no passado e por isso tem esse relacionamento difícil. Só que ao mesmo tempo, o próprio Randy tem que lutar pela vontade de voltar aos combates, principalmente agora, com uma oportunidade de revanche batendo na porta dele. Esse filme foi dirigido pelo Aronofsky, é um dos meus favoritos dele, inclusive. E ainda deve ser o mais pé no chão, com certeza, porque o Aronofsky é meio malucão, né? E o filme é protagonizado pelo Mickey Rourke, uma atuação inacreditável e muito inspirada também, que foi indicado ao Oscar, perdendo pro Champagne por Milk. E assim como todo filme com temática esportiva, esse também puxa pro drama. Mas de fato é um dos filmes mais profundos nesse ponto. É de fazer chorar com certeza. Marisa Tomei também foi indicado ao Oscar, hein? Confere lá então O Lutador. O próximo filme da lista é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas não é um filme de guerra, não de combate de guerra. Que é um filme chamado Jogo da Imitação. E acompanha a trajetória do nosso querido Alan Turing, desde quando ele ainda era um aluno lá de Cambridge, até ele ser chamado pela inteligência britânica para tentar decifrar um código nazista que poderia colaborar muito pro fim da guerra. Na verdade, o Alan Turing foi convocado lá em 1939 para decifrar vários códigos, entre eles o Enigma, que é esse código grande aí, importante também, isso que eu quis dizer com grande, que era um código que os nazistas estavam usando para poder enviar mensagens secretas, né, aos submarinos. Então já dá para imaginar o quanto essa criptografia poderia ajudar no confronto com os alemães, né? Por muitas vezes é um filme que alterna entre biográfico e suspense de guerra, sem deixar que seja uma trama pessoal do Alan Turing, muito dramática também, desenvolvendo muito bem o personagem, enfatizando esses dramas que ele vivia. O Alan Turing foi vivido pelo Benedict Cumberbatch, indicado ao Oscar nessa ocasião, e além dele, Keira Knightley também foi indicado ao Oscar. É um filme muito bom sobre os bastidores da guerra, né? Aquele tipo de filme que não se passa durante o confronto, se passa mais durante a política da guerra, mesmo que não tenha muita política nesse filme. Mas é uma história muito interessante, uma história real e triste também. Vale a pena conferir O Jogo da Imitação. O próximo filme da lista é um filme norueguês muito interessante, muito bom também, só que desconhecido, apesar de ter sido indicado ao Oscar, no caso de melhor filme estrangeiro, né, na época, que é um filme chamado Kon-Tiki, que é a história real do Thor Heyerdahl, um pesquisador que tinha uma tese muito ousada para a época. Ele acreditava que a Polinésia tinha sido ocupada primeiro pelos povos da América do Sul, e não pelos povos do Oeste, como diziam os livros de história. Só que para comprovar que essa versão da história era possível, o Thor decidiu construir uma pequena jangada com os mesmos materiais de séculos atrás. E ainda chamou 5 tripulantes inexperientes para partir com ele em uma viagem de 3 meses, considerada por todos como uma aventura suicida. Como eu falei, um filme norueguês dirigido pelo Joakim Roney e o Esper Sandberg, mas ele é falado em língua inglesa a maior parte do tempo dele. E o que é muito legal também, além de toda a paisagem, que é uma paisagem tropical, com águas cristalinas, isso é muito bom, eu gosto muito de ver filme assim. A interação entre os personagens, que são bem diferentes de personalidade, só que são tudo igual, os caras, fisicamente pelo menos, é uma das melhores coisas do filme também. É um filme que ele é leve, mas tem umas cenas que são tensas, tem um lance lá com o tubarão, o bicho vindo, que faz um contraste muito interessante com o filme também. Ele faz lembrar aquele filme Até o Fim, do Robert Redford, e também As Aventuras de Pi, principalmente visualmente. E tem o Gustav Skarsgård nesse filme, né, nosso querido Flock. Confere lá então com o Tiki. O próximo filme da lista é um filme do bicho vindo, só que é um bicho vindo devagarinho, aquele bicho vindo de leve. Não é um filme pesado e dá pra todo mundo assistir, que é um filme chamado Não Olhe. Nele a gente acompanha uma adolescente solitária que passa por alguns problemas de família e aceitação, além de não ter ninguém pra conversar e desabafar sobre a vida. Até que ela começa a conversar com o próprio reflexo no espelho doidona, e esse reflexo acaba ganhando vida também. E aos poucos a Maria, que é essa personagem principal, vai percebendo que pode estar trocando de lugar com uma espécie de clone, que tem pensamentos e atitudes vingativas. Esse é o tipo de filme que, por mais que ele pareça ter uma trama inicial bem clichê, ele consegue se destacar sim, porque esses clichês são clichês de suspense, né, do gênero suspense. Só que o filme consegue ser dramático, ele consegue ter um subtexto dramático que funciona muito bem. Isso porque o enredo faz questão de explorar toda a angústia de uma adolescente que carrega problemas que nem mesmo ela tem conhecimento. Isso inclui problemas com o relacionamento dos pais, que não estão mais se dando tão bem, problemas de relacionamento dela com os pais, que muitas vezes não sabem como lidar com uma filha que se tranca no próprio mundo,
pra tentar escapar dos problemas e conversa com o espelho também, doidona. E o filme ainda passa por algumas questões mais habituais da adolescência, como paixão platônica, amizade, falsidade, inveja e também a descoberta da sexualidade. Então se você passa por uma cena que é um pouco mais vulgar, é porque ela faz parte do desenvolvimento da personagem e que isso é fundamental para estabelecer os elementos dramáticos desse suspense. Não é um filme que vai te assustar pra sempre a ponto de você não conseguir dormir, ficar traumatizado pro resto da vida, não. É um filme dramático disfarçado de suspense que é muito interessante e intrigante também. Confere lá então, não olhe. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo que ajuda muito a gente na divulgação e a gente gosta de ser ajudado. Show? O próximo filme da lista é um filme sobre os últimos anos da vida do nosso querido Van Gogh. Desculpa pelo spoiler, mas o Van Gogh morreu. Que é um filme chamado No Portal da Eternidade. No filme a gente acompanha a trajetória do Vicente, né, como eu falei, nosso querido Van Gogh, lutando contra os avanços da loucura, a depressão e as pressões sociais da carreira. Isso quando ele viaja lá pro sul da França, depois de ter tido várias obras rejeitadas na galeria de arte. E além do Van Gogh, que foi interpretado de forma digníssima pelo nosso querido William Dafoe, o filme conta ainda também com uma interpretação do Paul Gauguin, vivido pelo Oscar Isaac. Inclusive tem o filme do Gauguin na Prime Video também, que ele é vivido pelo nosso querido Vicente Cassel, só que se passa numa época diferente. O Gauguin tá muito mais velho no filme do Vicente Cassel. Inclusive é o próprio Gauguin que influencia o Van Gogh a ir pra Arles, na França, onde se passa a maior parte desse filme. Isso porque o Gauguin era um tipo de mentor pra ele, sabe? É uma biografia muito mais pessoal do que profissional, porque explora esse lado pessoal do Van Gogh numa ótica um pouco mais melancólica, ainda que não seja um filme atmosfericamente pesado nesse sentido. William Dafoe foi indicado ao Oscar de melhor ator, foi muito merecido, porque esse cara é bom demais, né? Todo mundo sabe. E é um filme que é muito interessante, mesmo se você não tem muito interesse por esse lado da arte, mesmo se você não tem interesse no Van Gogh, independente sobre o que ou sobre quem ele é. Confere lá então no Portal da Eternidade. O próximo filme da lista é um filme do bicho vindo de verdade, bicho vindo com força, não é devagarinho não, que é um filme que não pode faltar na lista, que é ele, Sobrenatural. No filme a gente acompanha a família Lambert, que acaba de se mudar para uma casa nova, assim como todo filme de terror, né? Só que não demora muito para uma das crianças encapetadas lá entrar em coma de forma inexplicável, o que faz os pais pensarem que a nova casa abriga algum tipo de bicho vindo. E aí, como qualquer pessoa em sã consciência e contrariando filmes clichês de terror, o casal se muda rapidinho da casa, mas aí acabam descobrindo que o bicho na verdade estava no próprio filho e não na residência. Filme de terror dirigido pelo James Wan, ou seja, uma obrigação você assistir, porque quando James Wan faz terror, ele faz muito bem, é um dos melhores do terror moderno. E é protagonizado pelo Patrick Wilson, que é um cara que eu sempre falo que eu gosto muito, e a Rose Byrne, que eu também acho uma atriz fantástica, deveria ter feito mais filmes de terror inclusive, ela foi muito bem nesse. E além deles tem a veterana Lin Shaye, que do nada virou uma queridinha do terror, né? Inclusive aparece nos 47 filmes dessa franquia. Eu acho que esse filme aqui ele é muito mais impactante no começo, que é um início assustador, mas ele cumpre bem a proposta, só que pra mim ele é um filme muito mais intrigante do que assustador, isso mais caminhando para o final do filme, apesar de ter o demônio narigudo aí vermelho que dá medo, mas ele encerra de uma maneira muito boa, vocês vão entender quando assistirem. É um filme que vale muito a pena você assistir de noite, no escuro, com frio, chovendo. Tem que ter todo aquele clima para assistir filme de terror. Todo filme de terror tem que ter um clima. Não adianta você ver de dia na academia, no celular. Então não deixe de conferir Sobrenatural. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tá aí a lista do print para você não esquecer os nomes dos filmes quando for pesquisar. Lembra sempre de procurar também na língua original o nome dos filmes, porque nem sempre tá em português. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no Holandês Voador para mais vídeos diários e dicas semanais como essa e Netflix também. Segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, e é isso aí, valeu!